Hoje eu estava assistindo aqui um vídeo no Instagram. Esse vídeo era um vídeo de um noticiário que saiu no Cidade Alerta. Esse vídeo mostrava uma família que tem um filho autista e eles encontraram esse menino autista, esse jovem autista, atrás de uma jaula em um quarto. E segundo a matéria, segundo as informações, esse jovem estava trancado atrás de umas grades. E segundo eles, esse jovem estava abandonado atrás dessas grades. É uma matéria chocante, muito chocante mesmo, mas por sinal eles citaram assim a questão da mãe, do pai, estava atrás da mãe, o pai, dos responsáveis para serem penalizados por essa situação. E eu fiquei assim analisando esse caso e pensando muito bem sobre muitas questões que muitos pais atípicos vivem hoje em dia, com os filhos sem tratamentos. O poder público não está olhando para essas pessoas da maneira como deveria olhar. E nesse momento eu acho que não é o momento de julgar o pai ou a mãe por essa situação. O Wilson, é certo fazer isso, trancar um filho que tem um diagnóstico de autismo ou esquizofrenia, que é o caso do meu filho, atrás de umas grades. Olha, eu vou dizer para vocês aqui, conversando francamente com todos vocês, teve um momento na minha vida, alguns anos atrás, quando meu filho estava em surtos psicóticos, incontrolável, eu não estava conseguindo controlar. Eu levava para o hospital, internava, eles aplicavam uma injeção, mandava ele vir para casa. Nenhum medicamento fazia efeito por ele ser um paciente refratário, resistente a medicamentos. E teve um momento que eu cogitei em fazer isso para proteger o meu filho, porque se ele ficasse na rua do jeito que ele estava, ele ia ser agredido e poderia acontecer algo pior. Então, muitas vezes os pais, em um ato de desespero, muitas vezes pensam e muitas vezes fazem isso para proteger o filho. Não é por maldade. Eu sei que pode existir pais e mães que queiram fazer isso de uma forma maldosa, pode acontecer, mas a maioria é um ato de sofrimento terrível, nós ficamos encurralados. Eu cheguei a pensar, disse, meu Deus, o que é que eu faço? Quando eu cheguei no hospital, que a médica falou que eu teve uma médica muito boa, conversou comigo, abriu o jogo mesmo comigo, disse, o senhor tem certeza que quer assinar o termo para internar seu filho, deixar ele aqui? Aí ela me explicou todas as situações. Meu filho ia ficar atrás de umas grades lá dentro do hospital, junto com outras pessoas. Meu filho criado aqui dentro de casa, junto com a família, tendo o acolhimento meu, da mãe e de toda a família. Eu não assinei o termo, eu disse, eu levo ele para casa, seja o que Deus quiser. Depois meu filho passou por uma internação, um momento que ele ficou um tempo internado, passou por um tratamento, uns exames, e depois meu filho passou a tomar outros medicamentos diferentes. Houve um desmame daqueles medicamentos e ele estabilizou o quadro. Hoje ele ainda tem algumas coisas, algumas situações, mas melhorou bastante. Mas eu cheguei a pensar nessa possibilidade, porque eu já não estava aguentando mais. Então, não julgue um pai, uma mãe, se acontecer uma coisa desse tipo, algo extremo. Porque se a pessoa não está tendo atendimento do poder público, está em uma fila, um filho dentro de casa quebrando tudo, agredindo o pai, agredindo a mãe, descontrolado mentalmente, emocionalmente, o que é que vocês querem que o pai e a mãe façam? Como é que esse pai e essa mãe vai segurar essa criança? Quando o pai é presente, que está
dando suporte, tudo bem, mas a maioria que nós vemos é muitas mães solos, criando os filhos abandonadas e os filhos tendo crises. Não é só o menino autista, o jovem autista, mas o rapaz com esquizofrenia, a pessoa que tem esquizofrenia, sem o tratamento, ela tem muitos surtos, elas têm momentos que elas fazem coisas sem entender o que está fazendo, age por impulso. Então isso é muito sério. Para vocês terem ideia, eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Na minha casa, para eu ter uma TV aqui na minha casa, eu teve um momento que muitas pessoas andaram aqui na minha casa e viram. Eu botei uma grade de ferro na frente da TV. Porque nesse período eu perdi 10, durante o período de quando meu filho foi diagnosticado com a esquizofrenia, eu perdi 10 TV, porque ele quebrava tudo, fora os celulares, eletrodomésticos e tudo mais. Então, o que é que um pai e uma mãe pode fazer numa situação dessa? Acredito eu que se esse pai e essa mãe fizeram isso, foi por algum motivo. Segundo eles alegaram que o menino estava lá trancado em um quarto e estava em uma situação terrível, todo sujo, de fato mostrou mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, falando sincero para vocês. Vocês acham que as paredes da minha casa antes eram assim? Não era assim. Era tudo sujo, tudo jogado, porque ele jogava prato de comidas, suco, jogava tudo nas paredes. Quando botava comida, ele jogava tudo na parede na hora dos surtos, sujava tudo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Foi um momento desesperador. Então, é muito difícil, não é fácil não. Então, pare para pensar e veja o que é que um pai e uma mãe que tem um filho neurodivergente com diagnóstico de esquizofrenia, outros com diagnóstico de autismo severo, sem tratamento, o que é que essa família só passa. Então, encarecidamente, as famílias precisam de socorro, precisam de suporte, precisam que tenha hospitais que acolham essas pessoas para tratar essas pessoas, para voltar para casa realmente medicadas, tratadas direitinhas, com os exames em dias. Então precisa desse acolhimento, dessa ajuda. É isso, pessoal. Então a minha casa não era assim como vocês estão pensando, estão vendo aqui as paredes, tá tudo limpo agora no momento aqui, tudo porque eu pintei a casa novamente. Ainda falta eu ajeitar muitas coisas, mas teve momentos que eu nem ânimo para ajeitar a minha casa eu tinha mais. Eu não tinha perdido a esperança. Mas a gente não tem cabeça para fazer nada quando a gente tem um filho dessa forma. E mesmo hoje eles, depois de tratamentos, depois de estarem tratados, estabilizados em uma certa parte, nós não temos assim tanto ânimo para as coisas, porque isso mexe muito com nossa autoestima, com o nosso emocional. Então eu imagino que esse pai e essa mãe passam. Se esse ambiente estava com alguma sujeira na parede, alguma coisa assim, porque é difícil você manter uma casa limpa com uma criança ou um jovem tendo surtos, tendo crises, jogando comida na parede, jogando copo de suco na parede. Tem criança, eu conheço aqui, eu tenho vizinhos aqui que têm filhos autistas, que tiram, são duas crianças autistas, eles tiram a roupa, pelo menos um tira a roupa, um jovem já, um rapaz tira a roupa, ele faz necessidade no chão, essa mãe sofre muito para fazer limpeza, higienização na casa, na criança, em tudo. Não é fácil. Então se o conselho tutelar ou alguém chegar a denunciar uma família dessa e chegar a ver uma situação dessa, não tem que punir a família não. O poder público é que tem responsabilidade, o governo, o município, as pessoas, o poder público é que tem a responsabilidade de ajudar essa família, procurar ver, ajudar esse pai, essa mãe que está passando por isso, não puni-las, o tanto que elas já estão sendo punidas.